Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 3 de fevereiro de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui, dando graças a Deus pela conservação das nossas vidas, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, e por tudo mais que Ele nos tem dado, né? E amém, e graças a Deus, por Jesus Cristo, seu Filho amado, derramou seu sangue precioso, até a última gota, né? Para nos remir dos nossos pecados, e amém, né? Irmãos, continuando aí com a nossa história, né? Estamos falando aí do movimento lá chamado Iluminismo, né? Que também foi chamado de Ilustração, né? Século das Luzes. Então nós estamos falando aqui que eles tenderam a criar, né, uma religião ou um entendimento sobre Deus e colocaram o nome de deísmo, né? É o deísmo, certo? Então esse deísmo criado por eles, a principal característica deles foi o quê? Foi negar as Escrituras, né, a Bíblia, como algo revelado por Deus, né? E reconheceram, né, que havia um Deus que havia criado o mundo, mas que ele deixou a sua criação à deriva, né? Certo? Por conta das leis naturais. E aí agora a ciência tinha que descobrir essas leis naturais para poder exatamente, né, desenvolver a humanidade. Certo? Então o que acontece? Negando as Escrituras, eles negaram, né, milagres, negaram as revelações, né, as profecias, a providência divina, né? Negaram que o Cristo fosse um Deus homem, né? Negaram que ele fosse o Filho de Deus, que Cristo era apenas um homem, um mestre, né? E, portanto, só deveria ser adorado Deus e não Jesus Cristo, né? E assim foi, quer dizer, negando as Escrituras, fica tudo mais fácil para eles, né? Negando o que está escrito ali, negando as, né, doutrinas principais, os ensinos e as revelações, fica então agora tudo tranquilo, tudo sob seu controle, né? Foi exatamente mais ou menos o que aconteceu. Então nessas ideias, né, que surgem aí, que a gente tem visto através aí dos nossos vídeos, através da história, né, das filosofias, das religiões, aqui e acolá a gente vê algumas coisas que até aparecem, né, na igreja, até aparecem no nosso meio, né? Por exemplo, essa questão que foi levantada aqui, de que Jesus Cristo era apenas um mestre, né, um homem, portanto só Deus deveria ser adorado, né? Não sei se os irmãos se recordam, né, naquelas polêmicas que a gente teve aí no passado, há uns 5 anos atrás, teve um irmão que afirmou numa reunião lá de varões que a adoração não existe, né? Nós não estamos obrigados e nem devemos adorar ninguém, nem a Deus, nem a Jesus Cristo. E isto foi assim, né? Uma palavra terrível, né? Porque saiu da boca de uma pessoa que ensinava dentro da igreja. Sim, irmão, então aí o deísmo, ele defende ainda, né, que a virtude e a piedade, né, são o culto mais importante a ser prestado a Deus e suas leis estão na Bíblia. Ele reconhece que as leis estão na Bíblia, né?
talvez nem todas, né? Ou reconheceram, né? Reconhecem na Bíblia um manual ético, né? Mas não reconhece as revelações, né? E nem os milagres que são ali contados, né? E eles colocaram na sua cabeça, né? Os cientistas e os filósofos, que na natureza humana se pode descobrir a razão, né? Certo? Ou melhor, que a razão humana tem capacidade para exatamente descobrir a ética, as leis naturais que eles falam, né? Certo? Então a razão pode descobrir qualquer coisa, pode descobrir qualquer mistério, certo? Não precisa das Escrituras, não precisa da Bíblia e nem de revelação nenhuma, certo? Reconheciam e reconheceram que a alma é imortal, né? Certo? Nós aí temos um entendimento assim, porque a palavra alma, né? Ela não significa a mesma coisa que espírito. Ela, às vezes, nas Escrituras e nas nossas falas, significa o mesmo que o espírito. Mas nós devemos entender exatamente o que é, né? A matéria, entender o que é o corpo nosso corpo, né? Entender o que é a alma do corpo e o que é o espírito, né? Que nas Escrituras estão revelados isso. A revelação principal das Escrituras nos revela que a alma é o sangue, né, do nosso corpo. Então nós temos que tomar cuidado quando se fala de alma, né? Porque na verdade a alma é o sangue do nosso corpo, não é o espírito. O espírito é o espírito, é outra palavra, né? Então aqui nós podemos dizer o seguinte, que ao reconhecer que a alma é imortal, eles reconhecem também que o espírito é imortal, né? E está sujeita à recompensa ou ao castigo depois da morte. Então eles aceitam a morte e vida depois da morte, né? Certo? Aceitaram, né? Porque estão falando em recompensa e castigo depois da morte, não é isso? Mas eles tinham tinham um princípio, né? Que dizia o quê? Que aquilo que não for provado pela razão deve ser recusado. Por isso, então, que eles recusaram milagres, recusaram o Deus, né? Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E as suas revelações. E criaram um Deus para eles, né? Um Deus que eles chamaram de Deus transcendente, né? Que criou o mundo, digamos assim, e o abandonou às leis naturais, né? Aí agora compete à humanidade e à razão descobrir essas leis naturais e, digamos assim, respeitá-las, né? Descobrir como? Descobrir pela filosofia e pela ciência, né? Porque pelas Escrituras eles já negaram muitas coisas que lá estão escritas. Se eles negam, né, as revelações do Deus de Abraão e de Isaac, então está tudo negado ali dentro das Escrituras, a não ser a moral e a ética que eles dizem que tem valor, né? Certo? E aí o que aconteceu? Essas coisas, né, esses princípios e esses entendimentos gerou uma grande polêmica, né? Entre os deístas, os iluministas e os cristãos, né? A respeito das suas doutrinas e leis. Os cristãos daquela época, digamos assim, né? E esse deísmo, esse entendimento de Deus se alastrou pela Europa, pelo mundo, né? E as suas ideias influenciaram muitas coisas, muitos estudiosos, né? Influenciaram inclusive as revoluções americana e a francesa, né? A independência americana, né? A Revolução Francesa, né?
e todas as modificações que aconteceram no mundo a partir daquela época. Vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós e amém.